Tony Stark é podre de rico, né? Com dinheiro tudo fica mais fácil, vocês sabem disso. O maluco tem um monte de armadura, uma pra cada ocasião. É armadura pra encarar o Hulk, é armadura pra peitar o Thor, armadura contra Celestial. Se bobear, Tony Stark tem até armadura pra enfrentar o The One Above All, que é o ser supremo da Marvel. Dinheiro não é problema, é solução. Então fica a pergunta, por que ele ainda é o Homem de Ferro? Não tem um metal melhor, não? Ele não podia ser o Homem de Adamantium? Faz logo uma armadura de adamante, pô, só acabou, pronto. Serve pra qualquer situação, concorda? Olha, tem resposta pra isso. Você vai descobrir que essa ideia já aconteceu e deu ruim. Você vai entender que treta é essa agora. Em Extra, antes, Peter aqui. Olha, quando Stan Lee e o Jack Kirby criaram o Homem de Ferro em 1963, ele era basicamente um barrilzão de metal com braço e pernas. Parecia uma lata de lixo exatamente com o olho aqui em cima. Aquele robô do Mágico de Oz, tá? Vamos combinar, era mais ou menos isso. O design original dele, do personagem, podia ser surpreendente na época, mas é meio esquisito, meio tosco pro que a gente tem hoje. Da mesma forma, o uso de ferro no nome do herói hoje em dia não diz muita coisa. Com o passar das décadas, é claro, o visual foi mudando, normal. Ninguém vai olhar para o Homem de Ferro hoje e achar ele tosco, pô, ele tem maior visual maneiraço. Ele representa o ápice que a gente tem em tecnologia, tipo, né, elegante, futurista, aquelas coisas. Mas ainda é de ferro, né? E aí, como é que fica? Não tá na hora de atualizar isso? Se o Ultra é feito de adamantium, por que não a armadura do Tony Stark? Os caras tentaram e você vai descobrir agora que não é tão fácil assim, ok? Só que é fácil sim você dar um like agora, você sabe disso. O seu joinha é fácil. E responde aqui embaixo, se você tivesse a grana do Tony Stark, em que você ia gastar? Você ia gastar com o quê? Numa armadura casca grossa de adamantio? Você ia levantar um prédio de adamantio? Comenta aqui embaixo, vamos lá. Bem, galera, primeiro a gente tem que entender que o Stan Lee e o Jack Kirby não estavam defasados, ok? O Homem de Ferro surgiu em 1963. O adamantio só apareceu na Marvel 6 anos depois, em 1969. O adamantio foi criado pelo roteirista Roy Thomas para descrever a armadura externa do Ultron. O Roy Thomas queria criar um inimigo que fosse completamente indestrutível. E ele conseguiu. O Ultron, porra, é osso duro de roer, é difícil bater nesse cara aí, né? Esse mesmo adamantio acabou sendo utilizado por outros roteiristas em seus respectivos personagens. O esqueleto e as garras do Wolverine são revestidos de adamantio, por exemplo. O negócio ficou tão popular que o escudo do Capitão América passou por um retcon para se tornar uma mistura de vibrânio com adamantio, que a gente chama de proto-adamantio, né? Mas tem um detalhe que sempre permaneceu nas histórias da Marvel. Adamantium é muito raro. Só que é aquilo, né? Se uma coisa é rara, isso geralmente só significa que o bagulho é muito caro, ok? Raro, caro, aprende isso. E dinheiro não é o problema pro Tony Stark. Então, por que não partiu logo pro Adamantium em algum momento? O fato, vamos lá, é que o Adamantium é raro, mas tá aí de bobeira pros tentáculos do Dr. Octopus, né? Pra coluna vertebral do Mercenário, pros tendões do Constrito. Você conhece o Constrito? Pois é, um vilão da série C da Marvel tem adamantio na roupa, pois ninguém conhece ele. Eu também já mostrei pra vocês um vilão classe Z, construindo uma esfera gigante de adamantio com vibranium. A conclusão que a gente chega é que adamantio não é nem tão raro, né? E nem tão caro assim também, porque, pô, a maior galera tá tendo também, até os classe C, que não deve nem ser tão bem pago assim. Vai da criatividade do roteirista, pelo visto. Qualquer vilão de fundo de quintal vai lá, pô, parcela em 12 vezes no cartão e compra adamantio. Tô errado? Deve ter até na Casa de Bahia, lá dentro dos quadrinhos. Outro detalhe canônico nas revistas é que adamantio também é um metal pouco maleável, né? Como assim, Peter? É difícil construir coisas com ele. Uma vez que o adamantio endurece, não tem como fazer ele retornar ao estado líquido ou mudar de forma. Acabou. Endureceu, já era. Não tem mais como, tipo, derreter de novo. Não dá. A pessoa que trabalha com adamantio tem 8 minutos para fazer alguma coisa com ele. Depois disso, ele vai ficar para sempre na forma que ele ficar. Então, o adamantio é bem complicado de ser utilizado para criar uma armadura, por exemplo. É claro que essa explicação não funcionou lá, né? Quando o Hank Pym criou o Ultron, né? Isso é migué. Mas deixa quieto, tá? Quando um gênio quer criar, ninguém segura. E o Tony Stark também é assim. Então vamos lá, se dinheiro não é problema, se raridade não é problema, se complexidade não é problema, cadê a armadura do Homem de Adamantio? Aí que tá, Tony Stark fez mesmo e jogou fora. Sente o drama, vamos lá. Na história Execute Program, o Homem de Ferro passa sufoco. Um hacker invadiu e controlou parte das armaduras dele. Tony Stark clicou onde não devia, talvez é o Cyberpunk lá, enfim. Recebeu aquele e-mailzinho com as fotos da festa, ele clicou e o hacker entrou. Eu não sei se foi assim, mas eu sei que o hacker causou vários problemas ao redor do mundo, ok? Faltou isso pra Rússia começar uma guerra nuclear. Foi nessa confusão que a gente descobriu que uma das armaduras roubadas do Tony Stark era feita de adamantio. O bagulho tava lá, escondido. Tony Stark fabricou a chamada Battlefield Argo Armor, modelo 31, e nunca usou.
Era pra coleção, sei lá. E tem mais, no meio de tudo isso, a gente ficou sabendo que o Tony Stark também tinha uma armadura feita de vibrânio antártico. Olha a malandragem! Essa armadura de vibrânio era outra armadura secreta que o Tony Stark tinha. Sabe, sacou? Tipo mineirinho, né? Vai fazendo quietinho. Essa o hacker não pegou. Foi sorte, né? Porque o vibrânio antártico é o único metal que consegue bater de frente com o adamantio. Eu já expliquei esses metais todos em outro vídeo muito bacana aqui do canal, ok? Tá aqui. Eu tô vendo, hein? Mas vamos lá. Com a armadura de adamantio tocando o rebu por aí, Tony Stark teve que tomar uma decisão difícil. Ele teve que utilizar esse traje de vibrânio para destruir o de adamantio. Foi PT, né? Perda total. Sente o prejuízo do cara. Até hoje, né? Até onde a gente sabe, essa foi a única armadura do Homem de Ferro construída com adamantio. De repente ele até tem outra guardada em segredo, né? Se ele já teve outras em segredo, por que não vai ter mais, né? 10 anos depois, numa outra história, a silhueta de Battlefield Argo Armor apareceu lá no fundo, numa cena da base do Homem de Ferro, ok? O desenhista se empolgou? Pode ser. Eu acho que depois da facada que o Tony Stark levou na conta bancária lá, eu acho que ele não se animou em construir uma armadura de adamantio. Por quê? Tudo bem, o cara pode estar cagando dinheiro. Mas, porra, também, né? Porra, perdeu uma fatia grande, né? Enfim, é complicado. Agora eu vou conferir aqui embaixo aquela pergunta que eu fiz. O que você vai fazer com o dinheiro do Tony Stark? Se você hoje recebe a herança toda do Tony Stark, é pra você. E você tem adamantio por aí. Você constrói alguma coisa com adamantio? Ou vai ou você investiria no inerte? Porra, maneiro pra caramba. Já pensou? Já pensou se botar diamante nos dentes? Clim! Comentem. Se inscreve aqui. Você não pode sair sem se inscrever. Tem que estar inscrito. Você tem que fazer parte da fandom que tá incomodando ali em cima o IGN. Pois é, a gente tá incomodando o IGN. Canal gringo, segundo maior canal gringo do mundo, né? Segundo maior canal nerd do mundo. E nós o terceiro. E nós somos o canal BR. Pessoa, maior canal do mundo? Porra, bom demais. Tamo junto, galera. Valeu de coração. Até a próxima. Fui!